A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje nós vamos conhecer os novos trabalhos do grupo de música corporal Barbatuques. São 7 novas músicas lançadas nas plataformas digitais com participações especiais de Lenine, Russo Passapulso e Clarianas. E ainda o primeiro songbook dedicado à obra em memória de Fernando Barba, fundador do grupo. Uma conversa sobre as atividades artísticas e pedagógicas do coletivo reconhecidas internacionalmente, com participações de Luciana Sestari, Maria Rocha, Renato Epstein e Thaís Balieiro, representando os 13 componentes do Barbatuques. Tudo online em casa, ainda na quarentena. Começando mais um programa, e hoje a gente recebe com prazer o grupo Barbatuques. Uhul! Vários representantes aqui, 4 representantes. Eu só faço a mímica aqui, né, do Barbatuques. 4 representantes aqui do grupo, a Luciana, a Mairá, o Renato e a Thaís. Bem-vindos todos, fora os outros que não estão aqui depois, né, os outros restantes aqui, que compõem os 13 componentes do grupo Barbatuques, que é uma referência para todo mundo que gosta de música, e não só o trabalho musical do grupo, também o trabalho didático, né, pedagógico, eu diria, né, e o meu filho mesmo estava outro dia fazendo umas brincadeiras com corporais e tal, eu falei, eu aprendi isso no Barbatuques, quando eu fui assistir lá o show. Ah, é? Então legal. Tá bom. E muita gente, né? As crianças, as músicas e todos os projetos que vocês fazem. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos singles lançados durante esse ano de 2022, e já estamos encerrando. Vamos falar do songbook que vocês lançaram, que é muito importante também para quem dá aula de música e tem ali as partituras e as técnicas de algumas canções importantes do repertório do Barbatuques. E das outras atividades, no final, a gente deixa para dar todas as dicas, né, e contar tudo que vocês estão fazendo e os projetos para o ano que vem, que eu já tenho as novidades aqui que vocês podem anunciar. Vamos começar falando desse trabalho. Por que vocês resolveram lançar singles? Foi para atender uma demanda de mercado? Pergunta aberta para o mais velho do grupo. Eu não, eu não vou entregar. Então... Mais velho do grupo. Renato! No caso, fala, sou eu Renato. mesmo. Por que vocês começaram? As outras, vocês meninas, complementem, por favor, e podem interromper, que o programa você já conhece, que aqui vai falando. Tem antigamente aqui no. Tem antigamente? Não, tem no Zoom uma mãozinha até. De um ícone aqui, de um emoji, né? Que você aperta, mas não precisa fazer isso, só levantar a mão e interromper, que aqui pode interromper a hora. Então, Renato, responda esta pergunta. Pois é, bem da verdade, é aquela coisa, né? A pandemia trouxe uma mudança fundamental para todo mundo e para a gente foi uma mudança gigantesca, né? Não poder se encontrar presencialmente, não poder ensaiar. E surgiu uma proposta do Beto, dono da gravadora MCD, da qual o Barbatuques está lá inserido, né? Por que vocês não aproveitam esse momento de pandemia para fazer umas gravações, né? E aí a gente pensou, a gente adoraria gravar um disco inteiro, porque nós somos também da velha guarda, e da velha guarda que grava discos inteiros e que tem uma lógica, que tem um conceito por trás da gravação do disco como um todo. Mas, diante dessa situação, talvez a pandemia trouxe realmente essa dificuldade, não dá para se encontrar, cada um grava em casa com o microfone que tem, como dá para gravar. E aí veio essa proposta do Beto, né? Que tal se a gente começar a fazer gravações? O Beto tinha uma ideia de fazer releituras dos baianás, talvez porque o baianá que o Barbatuques gravou, o baianá que é o Boa Noite Povo, né? Que está inclusive no songbook, eu já vi lá a lista do songbook. Tá lá, exatamente, está no songbook completinho, com todas as linhas escritas, quer dizer, é um negócio assim, é a cereja do bolo, sabe? É um negócio bem bacana.
Então, É talvez o... porque o Baianá tenha sido essa música que, pô, é a música de trabalho do grupo, a música que fez tanto sucesso e tudo mais, já há uns anos atrás o Beto já tinha sugerido pra gente, por que que vocês não gravam outros Baianás? E aí, então, surgiu essa primeira ideia, fazer regravações de outros Baianás, né? Só que daí... Posso só fazer um Isso, parênteses, Rê? Tá O certo. que claro. são baianás? Boa pergunta, a Mayra tem que Boa, responder agora. boa, É boa. todos Então, Baianá, pois não? Baianá é um gênero musical, é um estilo, é um gênero musical lá de Alagoas, né? É E uma manifestação cultural, é né? uma De Alagoas, manifestação cultural, né? da cultura popular deles lá. E tem a Maria, né? A Maria do do Carmo Carmo. Maria do Barbosa. Carmo, que é a autora, que é uma das principais cantadoras lá do Baianá de lá, que a gente pegou essa música Boa Noite Povo, que eu cheguei, né? E fez, na verdade, o nosso Baianá, ele é uma colagem, ele não é o Baianá, só esse Baianá da Maria do Carmo, né? Ele tem algumas outras, é meio um pupurri ali. Inserções, né? Tem. Mas o ritmo que a gente usa ali, né, a base rítmica, praticamente a música inteira, é o ritmo do Baianá, que é um ritmo muito curioso, que na verdade ele é feito, né, com os tambores pelas mulheres, mas é um ritmo que parece meio um ritmo meio pop, assim, né? Ele tem essa cara que é tum, 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 tum. Esse ritmo, né? E o Barba teve ele ouviu isso e falou, gente, isso aí mistura com os ritmos, né, atuais de 20 anos atrás, né? Mas, né, ele é muito contemporâneo, e então fez toda uma mistura, no meio tem um rap, enfim, tem uma mistureba aí de coisas. Então, a base é esse Baianá aí, e a Maria do Carmo é uma super compositora, né, que tem músicas lindas, uma mais linda que a outra. Então, ele fez essa proposta. Pode voltar, Rê, continua contando. Você viu que ela quis explicar o Baianá, porque aí tá, segue, Renato, aí depois. Não, Gostei das intervenções, tem que ser assim, vai complementando. É exatamente isso. Esse projeto de gravar singles, ele surgiu inicialmente pela ideia de fazer releituras de baianás, né? A gente pegou 3 baianás da Maria do Carmo. E o baianá é super interessante porque na origem, se você for ouvir, ele é roots pra caramba, porque é só o tambor e as mulheres e elas cantando, as lavadeiras cantando, né? Então é uma coisa que não tem harmonia, não tem contracantos, não tem, é um negócio super simples, super roots. E aí então esse projeto nasce dessa primeira ideia, que era uma outra ideia de fazer releituras de baianás. E aí, naturalmente, como a questão da pandemia trouxe uma dificuldade na produção dessas faixas, então, ao invés de a gente pensar num disco completão, não, vamos pensar uma por uma. Perfeito. Ainda que... Porque isso facilita a produção. A ideia é que a gente gravasse 20 músicas ao longo da pandemia. Ao longo de um ano, era... ao longo de um foi ano. Ousado. Foi um projeto ousado, mas, poxa, a gente conseguiu lançar a gente lançou 7 músicas em um ano, numa produção bem diversa, de uma música para outra, muda muito a qualidade de captação, às vezes cada um nas suas casas gravando, aí, vamos uma hora pro estúdio, faz todo mundo teste, pelo menos para cobrir os 13 tocando junto, para dar uma coisa mais orgânica, porque senão fica aquela coisa toda pipocada, né? Cada um nas suas casas. E aí vieram, enfim, esses 3 baianás que acabaram fazendo parte desse projeto, que foram 3 das 7 músicas lançadas esse ano, e outras com convidados especiais que nós quisemos também trazer para poder acrescentar uma sonoridade diferente, que não só aquela de sempre do Barbatuques, né? Entendi. Então também foi um momento de explorar outras possibilidades, outras parcerias,
E, poxa, o resultado tá maravilhoso. Legal. Não, Dá então, pra porque eu pergunto isso, porque a pandemia nos modificou todo o comportamento, né? Nós da mídia aqui fazendo programas remotos, buscando alternativas, né? Eu, por exemplo, sinto muita falta, como recebia vocês ao vivo, vocês fazerem uma coisa ao vivo lá, né? Aquele som. Hoje em dia é difícil. Dizem os entendidos que com instalação mais completa, que ainda está meia boca do 5G, e com os softwares aí, de repente, vocês aqui nos 4 quadrinhos, né, poderiam fazer o som e todo mundo não teria delay a ponto de poder fazer um som razoável, não? Ô, Sensacional. Colibri, você sabe que o Karnak tentou fazer isso, Eu né? sei. E eu assisti. Deu certo lá por uns 10 minutos. Aí Depois sai. Depois sai. Não, mas o André, eu falei isso pro André Bujanra, na verdade, né? Eu falei para ele porque quem estava falando, já estava estudando essas tecnologias, o problema não era só a emissão, né? Todo mundo com o mesmo padrão de voz e tal. Era a qualidade da transmissão. Nós estamos aqui no Zoom com qualidades diferentes, né? Vocês podem ver a minha luz, a tua luz, enfim, Claro. cada um com uma qualidade, tem que ser igual, pelo menos no som, né? E depois não pode ter delay para poder ter o retorno, né? Que eu já fiz vexames também na rádio pelo telefone, né? Tinha assim, eu queria, canta aí você no telefone, aí a banda ao vivo, no estúdio, o cara no telefone, mesmo até ficava mais ou menos e tal, mas tem uma hora que dá um delay, aí não encaixa, e compromete também o trabalho, né? Não quer, fica divertido, assim, 3 ou 4 frases, uma canja rapidinho, mas não dá certo, né? Mas dizem que mais para frente isso vai ser possível com o 5G bem instalado, coisa que não existe ainda, né? Que é uma balela da propaganda ainda, dizer que está tudo 5G, não está, mentira. E esses softwares de delay que corrigem, né? Agora, seria uma correção, sei lá, artificial também, não sei se funciona, né? Mas tudo isso são artifícios. E vocês lançaram o projeto em função desse problema aqui, né? De estar na Aliás, pandemia. eu queria até, aproveitando esse... Thaís está falando para quem está ouvindo no rádio, vamos identificar. Eu estou falando, vamos lá. Foi um super desafio para a gente, justamente essa questão tecnológica, porque algumas pessoas no grupo são experientes em gravar, em editar, em usar os programas de gravação, mas muitos de nós não éramos. Então, a gente teve que conseguir os equipamentos, microfone, aprender a gravar, era um tal de compartilhar, né, esse conhecimento. O Renato era um pouco mais experiente, o André Rossoi. Então, foi um mega desafio e cada um conseguiu conquistar esse fazer música dentro de casa, que não foi fácil, né, no começo. Então, cada um captava a sua voz, captava a percussão corporal. Aí, geralmente, o produtor da música, que era o compositor ou a compositora, editava. E teve um momento tenso aí, né, que a gente... Pelo menos para mim, falou, nossa, gente, mas para como quem assim? mixou também, Para né? quem mixou, várias captações diferentes. A gente Claro, microfones diferentes, internets diferentes. Orçamentos diferentes. Então, foi um desafio e eu acho que foi muito legal esse processo, porque a gente trouxe esse aprendizado a mais para a nossa, né, para nossa vida. A gente foi vendo o desenvolvimento de cada single, assim, e depois fizemos essas coberturas, quando foi possível. Então, as meninas cantaram juntas, que dá outra... É muito diferente, né? Dá outro abraço, assim, na música. A gente sentiu muita diferença, assim, de tocar, de cantar junto ali, porque a gente tem um esquema de gravar aqui, né? Quando a gente se escuta... junto, fazendo junto, tem outra força, né? Em casa, sozinho ali, você, né, tendo que apertar o REC, olhar se está certo, se não sei o que, o microfone. Então, bem mais tenso, né? O presencial é fundamental, né? Presencial e analógico. Sim. Mas eu achei legal, vocês se adaptaram, né? Esses novos tempos, obviamente tem que se adaptar, né? E ficou um som diferente, né? Assim, claro. Tem uma sonoridade diferente. E a gente trabalhou, isso que foi importante, né? Foi uma parceria da MCD com o Barbatux, né? E possibilitou a gente trabalhar. A proposta deles, vamos fazer 1 a 1. Eu sei que vocês queriam lançar o disco, mas vamos devagar, vamos fazer 1 a 1.
uma proposta aceita e que tinha que se adaptar a esses tempos aí bicudos, né? Claro. Exato. Fala. Atenção, ela está levantando a mão, como ela é educada. Luciana, diga lá. É Luciana, É bora. muito educada. Eu essa acho que tem uma outra característica também desse projeto, que ele é bastante heterogêneo, né? As músicas, assim, teve essa proposta de fazer alguns baianás, mas a gente acabou tendo muitas conversas sobre as outras possibilidades, o que a gente poderia buscar de inovação nesse disco, e a MCD trouxe muito essa coisa das parcerias, né? Até com artistas estrangeiros, o que ainda não aconteceu, mas a gente tem vontade que aconteça. Já está dando o spoiler do próximo, já. Manda bala, adoro, vai em frente. Então foi uma coisa que a gente acabou conversando e levantando, mas a gente acabou, por exemplo, o André Rossoi acabou, a gente vai falar mais disso mais para frente, trechos de coisas que a gente já tinha gravado anteriormente para algum outro propósito e transformando numa outra coisa. Então ele acabou tendo, esses singles, eles têm uma heterogeneidade grande, né? Já o Charles, por exemplo, pegou 2 músicas dele que, quer dizer, não teve um pensamento assim, então a gente está nesse momento trabalhando essa linguagem, como teve em alguns discos anteriormente. Foi um pouco... As coisas foram surgindo, então até faz sentido essa coisa de single, porque... não tem exatamente uma unidade, né? Ele não tem exatamente uma unidade. Depois, ouvindo, a gente até falou, pô, tem uma unidade aí. Tem uma unidade. Quando a gente ouviu todas as músicas juntas, né? Vocês lembram? A gente fez uma audição. Lembro. Até aqui na minha casa. A gente ouviu e falou, pô, tem uma unidade, tem muita voz, né? Muita harmonia vocal. Quer dizer... Tem esse som diferente que... Tem esse som diferente. Que vem do jeito de gravar, da captação, né? Enfim, mas o Barbatuques é super presencial, né? Não poderia ser de outra forma. Aí vamos combinar que foi uma adaptação a esses tempos, né? Que vocês lançaram. E o produto está ótimo, que esses singles são incríveis. Aqui eu ouvi tudo, um material de primeira, delicioso de ouvir, né? E importante esse lançamento. Foram 7 lançamentos, 7 singles, né? Que a gente vai passear. Vou começar agora a passear um pouquinho pelo disco, né? Porque a gente vai aproveitar esse espaço, além de contar dos projetos, vocês vão falar um pouquinho de cada uma das faixas. Então, vamos começar com 2. O Gogó da Ema, né? Maria do Carmo Barbosa, vocês já citaram, pode falar um pouquinho. E Natureza. Então, vamos falar um pouquinho dessas 2 primeiras canções. Quem fala, pode começar um, outro complemente, não tem problema. Bom, eu vou falar sobre o Gogó da Ema, porque, está na verdade... envolvido. Diretamente envolvido. Não, é interessante porque ela foi o primeiro single e não era uma composição do grupo, né? Ela é um arranjo, né? E imediatamente, quando eu ouvi aquela música, assim, roots total, me deu muita vontade de transformar a música com os elementos todos que a gente costuma carregar no Barbatuques, que são os elementos muito percussivos, então transferir aquelas percussões todas dos tambores para o corpo, para pés e palmas e peito estalo, né? Essa linguagem toda bem da percussão corporal, mas ao mesmo tempo explorar possibilidades harmônicas, porque aquela melodia simples, ela dá um universo gigantesco de possibilidades a hora que você começa a pensar em harmonia. Para onde que vai? Então, eu fui responsável por fazer o arranjo, e aí, imediatamente, eu pensei numa introdução, que a música ela não tinha uma introdução, então eu criei essa introdução, foi uma composição, vamos dizer assim, só para complementar aquela ideia harmônica que já vinha, que já iria ser criada aí, no arranjo, e trouxe esse peso, essa carga das vozes, dos contracantos. Então eu quis quase que fazer uma coisa orquestral mesmo, assim, com sons do corpo, trazendo... Mas ao mesmo tempo ela é muito pop, né? Ela é pop, ela é essa batida simples
com a melodia que é extremamente forte, que pega. Então essa foi um pouco a ideia de trabalhar o arranjo, né? Legal. Cada uma das faixas, só para explicar, você pode citar, então, tem às vezes a produção de um e tem a mixagem de outro. Vocês foram em várias figuras, né, participando. Não é todo, cada faixa tem uma ficha técnica específica, né? Tem. Se eu entendi bem. Exatamente. Eles são singles, mas no caso de composições inéditas, você tem o compositor da faixa normalmente produzindo também a faixa com a ajuda do engenheiro que vai fazer a mixagem, que vai fazer a masterização, né? Eu acho que além do André Magalhães, que fez quase todas, tem o Bruno também, que fez... o Bruno que fez Natureza. Que fez o Natureza, justamente, né? O Bruno Buarque. Beleza. Então, mas normalmente você vai ver ou o arranjador fazendo a produção também, ou o compositor fazendo também a produção, né? E também isso acho que tem um pouco a ver com a pandemia, porque facilitava, já que a gente estava muito recluso. Então, pô, você já vai fazer o arranjo, então é muito fácil para a gente pensar na distribuição das vozes, na distribuição... pô, já tô em casa, já tô pensando o arranjo, já conheço o grupo, já sei quem faz o quê. Fica muito fácil a gente cuidar dessa produção também. E mesmo na hora de gravar, ó, grava desse jeito, vamos gravar primeiro as vozes, precisa ter essa intenção. Então você vai ver que cada ficha técnica é uma ficha técnica diferente. Por isso que mesmo. Eu reparei, porque eu estava lendo tudo aqui. E também o cara está com a mão na massa, de repente está mais envolvido com aquela música específica, acaba produzindo e ajudando na orientação do grupo todo, né? No caminho do cada um dá um pitaco, mas o cara fica o responsável pela aquela produção daquela faixa, né? Então você já fala. Diga. Há que se fazer uma complementação no caso das músicas que foram mixadas pelo André Magalhães. O André Magalhães é um parceiro eterno de vida, é um cara que viajou muito com Barbatuques, conhece o som do Barbatuques desde sempre, e é um cara que é um coprodutor, né? Então acho que a gente precisa dar esse crédito pro André, porque mais do que tudo, as músicas iam pro André, o André fazia aquela limpeza básica que o técnico faz, mas mais do que limpeza, porra, ele trazia as ideias... Deu um pensamento mesmo, né? Todo um conceito. Pô, o que você acha disso? Então era uma troca mesmo, é coprodução. Fundamental o trabalho da mixagem, da masterização também, né? Quantos discos bons, às vezes o cara que vai no final lá masterizar e acaba com o disco. Exato. Tem histórias, tem até o próprio Gilberto Gil que quis trabalhar a masterização do Refavela, dizem, e ele mesmo acaba se confessando, ele acabou estragando um pouco o trabalho dele, né? Porque ele participou da primeira masterização, isso eu não quero, aquilo e tal, e ele não entendia tanto da coisa, e depois fizeram uma masterização boa do Refavela, e ele mesmo reconhece isso, né? E ele é um músico, né? Imagina. Então tem que ter uma outra figura mais entendida e que possa, né, ajudar e entender o conceito do grupo e trazer essa tecnologia, né, de mixagem. E ele é muito essa pessoa, né? O André Magalhães, ele é um parceiro há muito tempo, que na verdade começou a pensar como microfonar, né, os shows. Porque é um desafio, né? A gente até hoje ainda assim não estamos no modelo. É difícil. Não chegamos no modelo ideal, porque não tem nada igual, né? Não, e a gente vai inventando coisa e vai dificultando mais ainda. Mas então, o cara que for microfonar um show de vocês sofre, né? O cara sofre. Não dá para ser qualquer pessoa. Não dá para a gente chegar num lugar e, sabe, é assim, não é que nem uma banda, baixo, guitarra, bateria, né? Voz. Tá todo mundo sabendo como o técnico está acostumado, né? Chega lá, de repente, 8 pessoas que tocam com o corpo e cantam, tem que conseguir entender a letra do que estão falando, mas tem que pegar o som do peito, da perna, a palma não pode ser tão forte, enfim, tem um monte de a distância do desafios. A distância do microfone para, né, bater, ixi, né? Imagina.
e sem a estrutura, por exemplo, que um teatro musical desses super, né, produção tem, porque a gente não costuma ter esse tipo, né, de verba, de estrutura, né? Porque eu acho que é o tipo de coisa que mais se assemelha, eu acho, hoje em dia que tem os teatros musicais, porque eles usam também esses lapelas, eles precisam cantar, eles se mexem, porque a gente tem esse desafio. Eles Claro. dançam, Eles dançam, eles cantam, eles estão o tempo inteiro, né, Mas se além do movimentando. lapela, tem que microfonar O ambiente, o ambiente, o piso, corpo, microfones por o cima, tap lá, de frente, o então, tablado. tablado, Então. exatamente. Então, eu acho que assim, o Barbatux acaba essa parte técnica até que se assemelha, mas a gente não tem essa estrutura, né? Às vezes a gente chega num lugar que não tem, então a gente vai se adaptando, e o André foi a pessoa que teve um olhar mais, né, cuidadoso para isso, para tentar fazer com que o som chegasse o mais fiel possível do que é o acústico, né? E a gente foi tocar em festivais ao ar livre, né? Na Europa a gente fez vários, que é super desafiador, né? Porque é um lugar que daí tem uma banda enorme antes, de repente a gente lá, 10 pessoas tocando um sonzinho baixinho, como que isso chega, né? Então foi super importante a participação dele, assim, trazendo essas, como, né, soluções, tentando as soluções, e também a parte de estúdio, né, que ele faz das mixagens. Complicada. Eu me lembro, acho que o show de vocês no Itaú Cultural, se estou enganado, estava ótimo. Uhum. Eu fiquei até impressionado. Faz tempo, né? Ela está dizendo. Faz tempo. Tá lembrando a Luciana. Faz tempo. Mas eu vi, esse show me marcou muito, porque estava muito bom o som. Você ouvia tudo. Então. A respiração até de vocês e tudo. A parte da a linguagem, o som corporal, o pé, estava perfeito. Não sei quem fez o trabalho lá, mas é uma recordação que eu tenho da minha memória afetiva aí, dos shows de vocês. Maravilhoso. Bom, a gente falou do Gogó da Ema, mas não falamos de Natureza, que tem participação especial. Quem vai falar? Sim. Quer falar, Lu? Abre o microfone. Nós estamos falando de som, abre o microfone. Não, eu citei um pouco essa coisa o tema dessa música, né? O tema melódico dessa música, ele já existia, porque há um tempo atrás a gente gravou umas faixas que seriam de moods, né? Como poderia traduzir isso? Mood mesmo. Mood. Foi tipo umas ondas, digamos assim. Né? E a gente tinha gravado uns moods, né? O André e o levadas, Renato. Umas levadas, exatamente. O Renato e o André são compositores bem profícuos, né? Eles compõem bastante para o grupo. E o André já tinha essa melodia, esse tema. E aí, quando a gente começou a escutar as coisas, né, para MCD, a gente começou a levantar um pouco o que a gente já tinha gravado, que não tinha muito virado nada. E aí o Rossói trouxe esse tema, a gente gostou, né? Eu lembro que a gente falou, pô, esse samba é legal, era um samba, né? Uhum. E aí o André teve a ideia de chamar o Russo Passapusso para pôr uma letra. Então a melodia, a música, a composição é do André Rossói, e o Russo Passapusso botou essa letra que ficou incrível. Mas não foi só uma letra, né? Meio ele que criou. Não, ele criou meio uma melodia, uma parte A. Uma parte A, exatamente. Porque a parte do Rossói virou só o refrão, né? É verdade. E a base. E ainda teve um quechá, né? Uma inserção também de um especial de percussão, que também foi novo, né? Que aí o João e o Marcelo, né? O Mitsuki fizeram. Para quem não sabe o que é quechak, né? Então vamos fazer o... Explica, porque senão ela tem que explicar, vai. Porque tem um quechak, quem tá ouvindo vai falar, o que é quechak, né? Eu não expliquei muito. Quechak de novo, uma manifestação cultural da Indonésia, né? É uma rítmica, mas ao mesmo tempo... Né? É uma polirritmia, mas é uma manifestação, né? Se você lembra daqueles filmes... daquela trilogia Pouakatsi, Koyaanisqatsi e com trilha do Philip Glass, né?
tem um momento do Koyaanisqatsi que tem essa movimentação do Kecak na Indonésia extremamente forte, é uma coisa bem Meio tribal. religioso, não? É um. Me fala, gente, é um ritual Ritual. mesmo, né? É um ritual que tem todo um contexto religioso, eu acho que. E extremamente rítmico, né? Uma rítmica muito diferente da nossa rítmica marcadinha, binária, quaternária, né? É uma rítmica louca, né? Uma De polirritmia, sobreposição, né? assim, uma polirritmia mesmo. E aí, então, tem esses elementos aí no natureza também. Legal. Que entraram depois, né? Bacana. Então foi o André Rossoi trouxe essa estrutura inicial e o Russo Passapulso Foi acrescentou. muito rápido, inclusive, né? Mas o Russo é Lembram? impressionante, hein? Vamos aqui fazer Gente, o foi de um parênteses. dia para o outro. Não, de um dia para o outro. Que músico, né? Eu entrevistei ele recentemente também. Eu Ele sempre é fico muito impressionado com a capacidade. E ele estuda muito, ele pesquisa. É um cara ligado na música, não é só da Bahia, não. O pessoal, mas é só o som baiano, nada a ver. Ele conhece tudo, ele é um sujeito, né? Fez recentemente um trabalho com Antônio Carlos e Jocafe, maravilhoso, Eu vi. não é? Enfim. E mais Fale. uma coisa sobre essa música natureza, que quem masterizou foi o Bruno Buarque, né? O Bruno Buarque mixou, ele ajudou também na produção, porque ele ele se aproxima bastante dessa linguagem, então o mais do Rossoi, dub, né? O Rossoi queria uma coisa que tivesse mais a ver com isso, assim, que tivesse uma mixagem meio dub. E o Bruno tá totalmente, né? O Bruno que é um ex-integrante do Barbatuques, nosso irmão também. E hoje em dia ele, além de tocar bateria com um monte de gente, ele produz muita coisa lá no estúdio Minduca, né? E aí o Rossoi deixou com ele essa música para mixar, Então teve mais Você vê que tem elemento. outra faixa, tem mixagem e masterização do Bruno Buarque. Cada um tem. É complexo. É um single, cada um tem um trabalho de um disco quase. Né? Verdade. Que tem uma cara e uma participação. Então vamos ouvir na sequência o Gogó da Ema, que a gente já falou, e depois o Natureza, essa participação do Russo Passapulso aí como letrista, né, compositor junto com o André Rossoi. Vamos ouvir então esses dois primeiros singles? Roda! Quando o gogó da Ema caiu, eu
mas não depende dele para existir. Nos prédios grande corrente, quero ver descer pro asfalto. Na boca tem tanto dente, que a língua só dá pitaco. Meu cabelo não tem pente, meus pés não tem salto alto. No mundo tem tanta gente, pra cair no anonimato, mato. A natureza é o lugar que vive o homem, mas não depende dele para existir. Nos prédios grande corrente, quero ver descer pro asfalto. Na boca tem tanto dente, que a língua só dá pitaco. Meu cabelo não tem pente, meus pés não tem salto alto. No mundo tem tanta gente, pra cair no anonimato. Estamos de volta com o grupo Barbatuques, falando aqui dos singles que foram lançados esse ano. Cada single tem produção própria, tem história própria, mixagem própria, praticamente o trabalho de um disco em cada single. Então não é brincadeira. Foram sete lançados esse ano, a gente está falando aqui, passeando por eles. Depois a gente vai falar um pouquinho do Songbook, lançado esse ano também, e dos novos projetos do Barbatuques. Aqui com a gente, a Mairá, a Thaís, o Renato e a Luciana, e os outros aqui que não estão, serão nominados daqui a pouco. A gente vai falar o nome de todo mundo, para eles não ficarem chateados com a gente, né? Os 13 elementos do Barbatuques. E sempre lembrando a saudosa memória do Fernando Barba, que toda hora que eu falo com vocês, não tem como não contar, né? Quando eu entrevistei o Marcelo Preto no projeto, qualquer coisa, a gente fala do Fernando Barba, que é essa figura tão incrível, né? Que nos deixou, foi o ano passado, né? 2021. Né? Foi uma figura importante, o fundador do grupo, né? E, se vocês quiserem falar um pouquinho, eu abri o espaço agora que eu fiquei um pouco emocionado aí lembrando dele, mas se quiserem falar um pouquinho dele, né? Da figura dele. E eu acho que vocês estão seguindo essas coisas, porque eu acho que o Songbook era um projeto antigo, né? De ter isso, acho que era uma ideia que ele sempre alimentou, se não me engano, vocês me corrijam, de ter esse trabalho também para disseminar, né, de forma a que o trabalho de vocês... acho que... Diga lá. Não, acho que isso era a principal coisa, né, que ele sempre quis e sempre insistia, né, que era a gente plantar a sementinha. Então, é um show, mas não é só um show para as pessoas ficarem olhando e achando que, nossa, como eles conseguem fazer isso. Não, olha, você também consegue fazer isso, né? Então, a ideia de que as pessoas, né, isso que você falou, o meu filho aprendeu no show, né? É uma coisa muito comum, né, da gente ver as pessoas saindo do show, todo mundo tocando, porque todo mundo fala, uau, eu tenho corpo, então eu também posso, né, fazer som, posso fazer música. Então, acho que isso é um dos legados aí que a gente carrega dele, né? Que a gente continua plantando essa sementinha aí para onde a gente passa, seja na parte pedagógica, né? Educacional e nas músicas e nos shows, né? Sempre tem esse lado aí, né? Que pessoal, vamos tocar. E é impressionante, né? Quando a gente vê o alcance, até onde a gente chegou. Não sei se você chegou a ver
um vídeo de um pessoal lá na França fazendo... Qual era a música mesmo que ela fez? Era a Quinta Era a Quinta Sinfonia. Sinfonia do Beethoven. Era num jardim, meio que viralizou esse vídeo aí, de uma professora de música francesa com umas crianças num jardim super bonito, assim, e fazendo um arranjo da Quinta Sinfonia com a percussão corporal, né? E a gente depois foi descobrir, né, que ela conheceu através da gente, do Barba. Então, assim, anos e anos depois, uma professora de música lá na França resolve fazer uma coisa super legal, super bonita, emocionante, assim, com os alunos, viraliza e assim, de alguma forma, é essa semente que já Certamente ela viu cresceu, vocês né? na própria França, que vocês viajaram É, muito, né? a Suponho. gente não sabe exatamente, né, como é que foi, mas ela falou, conheço. Foi até a mãe do Barba, né, que Quem entrou em entrou em contato. foi é. atrás dela, foi lá saber dela, elogiou, né, deu parabéns e falou, e ela falou, eu conheço o Barbatux, claro. Então, quando a gente vê essas coisas, né, é muito, Já muito está aí o legado emocionante. dele, né? Só por Nossa, isso já está Exato. lá o legado, né? Entre outras Para coisas. tem um todos. grupo também que acho que era russo, né? Russo, Um exatamente, grupo de nossa, alunos da Rússia de um curso, acho que ensino médio, ensino uma médio, coisa assim. assim, um alto nível musical de execução. Eles fizeram os arranjos que a gente toca de músicas do Barbatuques idênticos, mas com uma qualidade Cantando em português, impressionante, cantando em Impressionante. português, cantando acho que umas 3 ou 4 músicas difíceis do eu achei Barbatuques, mais mais, até. né? Sim. Era um show inteiro, assim, várias músicas. Tem no Isso YouTube porque não também. existia ainda o O songbook. songbook. Quer dizer, o Eles cara pegaram tirou, dos vídeos. Você vê o que é cara importante tirou esse o songbook que arranjo vocês estão lançando. inteiro. E foi uma Mas coisa eu impressionante. imagino que vocês viajaram bastante. Claro que agora, recentemente, acredito que não, né? Porque Não. vocês, nesses 2 anos e pouco, não aconteceu, rigorosamente não dava para viajar. Mas eu acho que teve um período, eu me lembro mesmo, não sei quando fiz entrevista com vocês, ou alguém estava, o próprio Marcelo, que eu tenho mais contato, me falou assim: olha, viajamos não sei aonde, era bastante, eles viajavam bastante, né? Era. De 2003 a 2015, Barbatuques fazia 2, 3 turnês por ano, né? A gente tinha um produtor francês, né? Na verdade, tiveram alguns produtores, mas de 2008 até 2015, o Guillaume, que foi nosso produtor, levava muito Barbatuques para tudo que era festival, né? Foram... Cara, segundo minhas últimas contas, porque eu estava bem ligado com a questão do internacional também, ajudava nas produções internacionais, eu era meio que o contato dos produtores internacionais com o grupo aqui no Brasil. Então, assim, a última conta tinham sido 85 cidades de 25 países diferentes. Então, assim, foi coisa pra caramba. Mas e em 2015, esse produtor teve um AVC. Foi a última ida, a gente foi fazer um bate-volta na Polônia, fizemos um show e umas oficinas, e ele já tinha tido AVC, inclusive 2 semanas antes da nossa ida, a gente tentava falar com ele, e aí ficamos sabendo desse AVC, e aí ele teve que parar. Ele tá bem hoje em dia, mora em Bordeaux, parou com produção musical total, quer dizer, Barbatuques ficou meio solto, meio órfão, totalmente órfão na questão internacional, né? A gente tentou aí com outras produtoras, acabou não dando certo. E continuamos tentando, mas... Então foi esse período, e era sempre Europa e Estados Unidos. Em que lugares que eram? Europa, Normalmente Europa. Europa, porque ele era francês, então acho que facilitava bastante para ele produzir Europa, né? Mas a gente foi para os Estados Unidos também por conta do Body Music Festival, né? Que eu acho que é uma coisa importante também, que foi um momento que a gente se aproximou do Keith Terry, que é um norte-americano que faz música corporal, né? Então foi um encontro muito interessante, porque a gente fazia daqui, ele fazia de lá, né? Rolou esse encontro. E meio que ele e o Barba até foram os, né,
pensadores, enfim, criaram essa ideia, tiveram essa ideia de chamar pessoas do mundo inteiro que faziam música corporal para fazer alguns festivais. E os primeiros foram nos Estados Unidos. Então a gente foi. E alguma outra vez, Chicago também, a gente foi para Chicago, Mas né? ele teve aqui no Brasil também, né? Já algumas sim. vezes. Ah. O festival teve uma edição que foi no Brasil, mas teve algumas nos Estados Unidos, teve na Turquia, teve Teve na Indonésia. Indonésia. Inclusive, nesses festivais foi onde Barbatuques aprendeu o Quechak, que foi que Exatamente, a com o gente Keith, explicou. com ele, né? Com o Com Keith ele, Perry, porque ele é muito, ele é uma das coisas que ele pesquisa, né? É um dos assuntos que ele pesquisa. Então foi Então o ele período. passou. Mas e também a aceitação da música brasileira. Desculpe, fala aí, depois eu toco o assunto. Fala, Não, Luciano, e desculpe. sem esquecer, porque a gente sempre fala do hemisfério norte, né? Mas a gente viajou para a América do Sul também. Inclusive, as últimas viagens África. foram para a América do Sul, né? A gente foi 2 vezes para o Uruguai, acho que as últimas mesmo, depois que o Guillaume Parou. teve o AVC, parou. Eu acho que a gente ainda foi umas 2 vezes para a Argentina e 2 vezes para o Uruguai, né? Sim. Colômbia também, enfim. Mas aí fora desse circuito europeu, né? Que no Uruguai também é interessante a gente falar que é um grupo de percussão corporal que também começou através de oficinas que uma uruguaia teve com o Barba, veio fazer com o Barba. Aí ela voltou para o Uruguai, que se montou espalhou um aí grupo pelo mundo, lá. né? E aí eles Vocês têm têm um grupo mapeamento e eles disso fizeram do... um Desculpe. festival. Aí Legal. eles chamaram, já teve três, Duas acho que edições. Legal. 2 edições e uma online, e uma né? online, que foi da E pandemia. na pandemia. Foram 3. Não, eu pergunto se vocês têm uma ideia, um mapeamento de todo esse legado do Barbatuques, assim, das ramificações, da capilaridade que vocês proporcionaram. Eu acho que é muito Difícil. grande. Então, vamos arrumar alguém muito... para fazer isso aí. Não, o que acontece é isso. Já estou imaginando o cara para produzir isso aqui, vamos fazer atrás. De repente aparece um grupo russo fazendo um show inteiro do Barbatuques com os Pois arranjos do Barbatuques. E que a gente não tinha noção, a gente se surpreendeu. Não é que eles falaram oi, a gente quer. Né? A gente... Naquele negócio do Spotify, deu que em quantos países a gente foi ouvido? Eu não lembro, mas tem um coisa do Spotify que fala quantos países a gente foi. A retrospectiva. Retrospectiva, mas eram eu muitos. Acho que dá para fazer, não dá para fazer completo como a gente gostaria, né? Mas dá para ter uma noção desse legado do Barbatuques aí desse tempo todo, né? De trabalho. E quando esse período que vocês viajaram muito, impacta muito, né? Como eu falei. Aqui no Brasil. Diga. Desculpa, te interrompi. Não, pode falar. Não, o que eu ia falar, que a gente estava falando de fora do Brasil, mas aqui no Brasil também tem muitos grupos que vieram e que fazem, que são, né, filhotes, digamos assim. E a gente, na pandemia também, organizou um festival online. Foi, inclusive, um edital que a gente postulou, que a gente inscreveu, né, escreveu e inscreveu, um festival online de música corporal. E a gente entrevistou e coletou material de muitos grupos. Grupos da América Latina, grupos do Brasil, Estados Unidos, e quase todos tinham uma relação muito direta com o Barbatuques, né? Então, foi legal também a gente trazer essas pessoas também para um festival que a gente organizou, foi muito interessante também. É porque vocês têm esse aspecto didático, pedagógico mesmo, né? Então, acho muito importante. Da onde começou tudo, né? Na verdade. Então... Vamos ouvir mais 2, depois vou voltar a falar, porque eu quero depois contar quantos discos tem aqui o Barbatuques, que tem alguma discografia toda, os DVDs tem 2, que eu estou vendo aqui, depois vocês vão me falar para mim quantos discos tem. E é importante saber, né, que o legado está aí. A gente acabou falando do Fernando Barba e tá aí o legado dele aí, né? E vocês estão fazendo esse trabalho tão bonito. Eu acredito que vocês podem, a partir do ano que vem, retomar essa questão das viagens e tal, né? Eu acho que vai ser mais favorável a partir do ano que vem, né? Eu acredito. Poder fazer achar alguém que faça como vocês tinham, né? Uma pessoa que possa lidar com isso, né? E organizar, porque muitos grupos, mesmo brasileiros, né? Estou citando aqui, por exemplo, o Bexiga 70, a Metá, que faziam períodos de festivais de verão para a Europa com um tour organizado. Sofreram muito no começo, levaram entraram umas geladas assim, mas se organizaram a ponto de ter sempre durante o ano um período
para participar de festivais e tal. Eu acho que vocês podem retomar certamente o ano que vem, isso vai acontecer, né? Com Com certeza. certeza. Vamos ouvir agora Clareou e Na Roda do Mundo. Quem vai falar do Clareou e da Roda do Mundo? Fique à vontade. Começando com Clareou. Clareou é do Charles, né? Do Charles que está morando lá na Itália, nosso irmão também. E o Charles é muito agilizado também, ele tem essa coisa de, ele compõe, ele organiza tudo, e essa música ele chamou, e partiu do Charles, né, a participação das Clarianas, que é esse grupo, que são três mulheres, né, e elas fizeram os vocais junto também com as meninas do Barbatuques, nessa música Clareou, e não sei, vocês, o que vocês falariam mais dessa música? Ela tem muito a cara do Charles, né, que tem toda uma relação com os orixás também, ele faz essa pesquisa muito, o Charles trabalha muito com o corpo, então ele tem essa pesquisa mais aprofundada, assim, no grupo talvez seja o que mais, tirando Marcelo, não sei. E ele tá em parceria com o músico italiano, o Stefano Baroni, não é isso? É verdade, essa música Ainda bem que eu tenho a ficha Stefano. técnica. Ó, você lembrou a gente. Lembrei numas. É uma música que a gente foi aprender assim, né, para gravar, né? Foi bem diferente o processo dela, né? Porque nesse disco, eu acho que é uma curiosidade, os outros discos a gente sabia tocar as músicas de alguma forma antes de gravar. Quer dizer, a gente aprendia, ensaiava. Muitas vezes o disco veio após os shows, né? Maioria dos casos. Só mais um pouquinho, não. Só mais um pouquinho não, mas eu acho que algumas músicas a gente já tinha aprendido. Esse projeto dos singles, né? Travou. Travou. Começamos a falar da tecnologia, a Luciana travou. Acho que a chuva começou para cá, para os nossos lados. Ixi, Lu. Vou esperar. Travou geral. Não, geral não, vocês estão falando, vocês podem complementar. Não, o dela, né? O dela travou geral. Então foi essa aqui, o Stefano Baroni, né, músico também, junto com o Charles. O Charles fica na Bahia, fica na Itália, mas está com vocês. Então, o Charles aconteceu que ele casou com uma italiana e ele ia ficar l'amore, exatamente. E ele ia ficar nessa ponte aérea. Ele já estava indo muito para a Europa, ele dá muitas oficinas, ele foi o que mais foi para os festivais, para os Body Music Festivals, para os festivais da música corporal, que foram, né, em vários lugares diferentes do mundo. Então, ele se aproximou dessa rede de pessoas fora do Brasil. Então, ele começou a sempre ir para uma temporada da oficinas na Europa. E aí, numa dessas, ele conheceu a Valentina. E aí ele acabou, enfim, resolvendo, eles casaram, e aí ele ia para lá ficar uma temporada para depois voltar para o Brasil. Só que ele foi quando mesmo? De 2019 para 2020. E aí na Itália foi onde começou o terror na Europa, né? Então, ele voltaria para o Brasil em abril de 2020. Sim. E aí, era o auge da pandemia. Ficou 2 meses, ficou 2 anos. Ficou 2 anos, ele voltou. E tá lá. Aí ele voltou, e colabora com vocês eventualmente, então, quando há possibilidade. Nos shows ele não participa, né? Não. Exatamente, mas colabora de outras formas, né? Compondo, fazendo gravando. E tem uma coisa que também eu acho que a gente desenvolveu melhor na pandemia, que é o nosso jeito de trabalhar. Então a gente criou uma coisa que são comissões dentro do Barbatuques. Então, para cada projeto a gente tem distintas comissões, as pessoas se agrupam nessas, se organizam. Então, dessa forma, o Charles pode estar junto, né? Então, por exemplo, agora a gente teve um projeto grande, todo mundo trabalhou em comissões, então a gente sempre vê alguma coisa que o Charles possa contribuir, por exemplo, longe, né? De longe.
Então, continua sendo um barbatuque, né? Mas só que continua. está remoto, está longe, Fisicamente. fisicamente. Isso. Mas é Quem legal. sabe quando voltarem as viagens para a Isso. Europa, E principalmente. ele devia assumir também esse negócio de fazer o agenciamento Devia. do. Olha Total. só. Aí. Passa o telefone aqui que eu vou cobrar o Charles. A comissão do internacional. É claro, da Europa ali a partir. Porque precisa ser gente realmente de confiança, né, nesse projeto. Eu brinquei, Sim. né, que eu falei do Bexiga 70 e do Metá Metá, mas essa turma que conseguiu, antes da pandemia, esse status de ter, essa condição, não é status, essa condição de ter os tours pela Europa organizados, porque tinha alguém, né, bacana e de confiança que acabou desenvolvendo e era legal. Isso precisa A até Cel difícil. também, né? A Cel. Pois é. A Cel Ela tem. trabalha muito fora, né? Então tem essas pessoas, exatamente. Então essas pessoas têm que ter o espaço e achar gente de confiança para poder trabalhar, né? Eu vou chamar a Luciana, que ela caiu, e eu vou falar o que a gente estava conversando aqui para emendar. Não conta, é surpresa. Então, para a gente ouvir o Clareou e depois na Roda do Mundo. Luciana, tá ouvindo agora a gente? A chuva daí veio para cá Eu Não imaginei. falei? e caiu minha rede. Enquanto você não foi travada pela tecnologia, a gente estava falando exatamente do Charles, né? Ele na Itália, que casou e mudou, mas ainda continua um barbatuque. E você estava comentando que caiu ali, então, por favor, complemente o que você estava falando. Ixi, já não lembro mais de onde vocês pegaram. Eu lembro, você estava falando de como foi diferente o processo, por exemplo, dessa música, né? Porque em outros discos a gente está mais dentro do processo. Esse vinha uma coisa meio pronta, mais ou menos pronta. Os compositores super organizados dividiam as vozes, tudo Faziam as bonitinho, guias. faziam as guias em casa. Então era um processo muito diferente. O Clarianas foi muito assim, né? O Charles chegou com Clareou, desculpa, que tem a participação das clarianas. Clareou com as clarianas. Clareou com as clarianas. Então, acho que era isso que você estava falando, Lu. Isso, foi isso. Que então a gente, inclusive, vai ter que aprender a tocar essas músicas ao vivo, né? A gente vai ter que ensaiar elas para tocar ao vivo, porque acabou sendo um processo mais fragmentado, muito diferente do que o que a gente sempre fez, né? De aprender a levada, e aprender a cantar, e aprende a voz tal, aprende a voz tal. Não, esse já veio separado, ó, contralto grava isso, soprano grava isso, tenor grava isso, os Foi um outro tablados gravam processo, um isso. processo diferente, né? Que vocês têm vários processos, esse é um deles, né? Bacana. E o Na Roda do Mundo, como é que foi? Quem que vai contar agora, pra gente ouvir na sequência? A Roda do Mundo é uma música do Rossói, do André Rossói, né? Que ele deu para a Elô fazer a letra, uma parceria dos dois. E o que a gente pode falar? É um baianá. É um baianá, mas é um baianá dos autoral. Baianás, isso. Autoral, exatamente, não é? Não é um baianá original lá. Como E tem um outros. instrumento, né? Tem essa coisa verdade. também. Tem É um instrumento. Que é aquele instrumento que veio, eu nem Chinês. O banjo do Chinês. carimbó lá, não? Eu acho que é o Não. banjo do carimbó, não é, Eu gente? tô lendo aqui. Não, Não, acho isso é que outra não. coisa. Eu acho que não. Eu acho É um que instrumento chinês, já não é? chinês que o Rossói trouxe da viagem quando a gente foi para a China, não foi? Eu tô achando que é o banjo do carimbó. Eu tô porque achando também, eu lembro pela que ele minha ficha falou, técnica esse aqui. instrumento foi feito por alguém do carimbó. Ah, E ele então. tem essa sonoridade que é meio oriental, assim, mas é o banjo que tem uma afinação super diferente e tal. Então, tanto que a gente até fala assim, aquele instrumento chinês, não, é o banjo do carimbó, Banjo eu do acho carimbó. que é esse. É isso aí. Tá vendo? Mas Segundo a ficha técnica que vocês me passaram, é. Ah, então tá bom. Então é melhor confiar nela. Ué, vocês que me passam. Você Não, sabe que nas entrevistas todas eu leio a ficha técnica e depois eu pergunto, é isso mesmo? O cara fala, não é. Não é nada disso que está escrito, esquece tudo. Não. Ou então a pessoa fala, nossa, Mas é isso, É por mesmo? Eu nem exemplo, sabia. Que surpresa. isso é um reflexo do processo, né? Exatamente isso que eu ia Processo. falar, Porque a gente nem viu o André gravar, a gente não viu ele tocar, a gente não Certamente, ensaiou se com você ele. estivesse no estúdio vendo ele tocar, não ia esquecer jamais que o instrumento. Jamais. Não. E tem o birimbau de boca, que é o Marcelo que Tem toca, também. né? O birimbau de boca. Aliás, Sim, até Ah, dei um... essa música.
Também só para tem. complementar. Então, Diga. ela entra nesse pacote, né, que o Beto da MCD falou, olha, seria legal a gente gravar mais baianás, porque o baianá estourou, é a nossa música mais ouvida no mundo. E aí, o Renato, né, fez o Gogó da Ema, a Elô e o João fizeram o Eu Vi o Mar, que vai vir mais pra frente, eu vou cantar, Eu vou desculpa, cantar. que é uma fusão de 2 baianás também, de Alagoas, da Maria do Carmo. E o André Rossoy foi mais ousado, porque aí ele compôs um baianá. Tudo bem. Enfim, e a Elô fez a letra, né? Exato. E tem o birimbau de boca também, que eu estava falando aí do Marcelo Preto, Sim. que aliás eu Sim. trouxe da Sicília para ele, especialmente um birimbau de boca, que eu dei de presente para ele, porque ele, só ele sabe tocar. O cara me ensinou, eu não consegui. Não, ele é craque nessas E ele dá um coisinhas. som, uma Ele é sonoridade muito especialista. legal, né? É. Né? Que E usa acho muito. que. Fale. Não, desculpa, não. Eu só ia complementar, mas termina o birimbau, daí eu Não, complemento. porque o berimbau também é usado, né? A gente que gosta tanto de música de cinema, né? O Ennio Morricone consagrou esse berimbau de boca em muitas trilhas dele, né? Que ele usa. O berimbau de boca, que é um som, né? Daqueles western spaghetti, do Sérgio Leone, que ele tanto sonorizou. Tem até um documentário maravilhoso que eu recomendo a todos, né? Que estão nos ouvindo e assistir, do Ennio Morricone, do trabalho dele como arranjador. Vocês que são músicos, né? Vão adorar também esse projeto. Então tem o birimbau de boca, que é uma coisa que usa muito lá na Sicília, né? Uma coisa do siciliano mesmo, bem legal. Vamos ouvir então o Clareou e... Fale, desculpa. Não é só na Mongólia, então, que tem o birimbau de boca, né? Não, isso é da Sicília também, várias vezes. Às vezes a gente encontra, vocês estudam muito a música, né? E eu sou aprendiz de tudo isso, às vezes eu encontro coincidências absurdas, né? Que você vê num lugar do mundo, depois você vê em outro, o cara tá fazendo coisa muito parecida, com um instrumento bem parecido, com afinação muito parecida também. É curioso, né? Que a gente vai ligando todas as conexões aí, né? Afinações de violão também, do blues, que tem a ver com a música caipira, que quem imaginaria, né? Por exemplo. E tem isso aí, entre outras coisas, muito legal. Então, Clareou e Na Roda do Mundo. Então, roda! Canta pra chover, toca pra dançar, chama pra descer, chora pra limpar. Canta pra chover, toca pra dançar, chama pra descer, chora pra limpar. É fogo que arde queimando, abrindo os caminhos do povo de fé. É fonte de amor clareando essa caravana amazona mulher. É fogo que arde queimando, abrindo os caminhos do povo de fé. É fonte de amor clareando essa caravana amazona mulher. Sou eu na batida do peito, batuque no corpo, bato palma pro céu. No chão, a pancada do pé, chama acesa na reza pra lembrar de nascer. Sou eu na batida do peito, batuque no corpo, bato palma pro céu. No chão, a pancada do pé, chama acesa na reza pra lembrar de nascer. É fogo que arde queimando, abrindo os caminhos do povo de fé. É fonte de amor clareando essa caravana amazona mulher. É fogo que arde queimando, abrindo os caminhos do povo de fé. É fonte de amor clareando essa caravana amazona mulher. Sou eu na batida do peito, batuque no corpo, bato palma pro céu. No chão, a pancada do pé, chama acesa na reza pra lembrar onde nasceu. Sou eu na batida do peito, batuque do corpo, bato palma pro céu. No chão, a pancada
paixão, vontade, deixa o som girar. Gira o mundo e o som girar. Tempo de inventar os caminhos de olhar. Gira, na gira, gira, na gira. Gira o sol, gira a lua, gira o mar, gira o canto do tambor quer me levar. Minha dança é meu corpo, é meu lugar, meu gingado na tempestade. Nessa lida de tanto caminhar, exorcizo meu pranto e meu penar. Giro a roda do mundo e vou buscar fogo e força, paixão, vontade. Deixa o som girar. Gira o mundo e o som girar. Tempo de inventar os caminhos de Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta com o Barbatuques, Luciana, a Mairá, o Renato e a Thaís. Vamos falar do resto da turma, para a gente não esquecer? Senão, para eu não esquecer, vocês não esquecem. Então vamos citar todo mundo, né? Já citamos o Charles, que nos abandonou, encontrou um amor e foi para a Itália, e buonanotte, arrivederci. Mas ele participa do grupo, assim, né? E figuras que foram fundadoras do grupo. Teve alguns que saíram, né? Como é que vocês podem contar um pouco dessa história desde o começo? Eu estava vendo aqui na discografia, o primeiro trabalho foi 2002, é isso? Estou enganado. O Corpo do Som. Corpo do Som, acho que 2003 ou 2002? Foi gravado em 2002. Sim. 2001. Foi quando eu entrei. 2000, na verdade, ele foi. Tá vendo? Eu sabia que ia ter uma polêmica. Ele foi gravado em 2000, na verdade, ele foi um disco meio longo, né? Ele foi gravado, mas ele terminou de ser gravado, acho que em 2001, mas ele começou a ser gravado em 2000. Até esse momento, na verdade, o Corpo do Som, ele é um trabalho do Fernando Barba, né? Sim. Então, o Barbatuques nasceu como esse grupo de estudos, com o Fernando Barba e o André Rossoi, principalmente porque eles tinham uma escola de música AUE, mas a Lu Horta já estava junto na Unicamp com eles, o Giba já frequentava a escola também, então... A Lu Sestari. A Lu Sestari, eu cheguei a gravar o Corpo do Som. Chegou a gravar o Corpo do Som também, Aqui, né? O Corpo do Som está na ficha 2002, lançado. Não sei se foi gravado. Não, ele começou a ser gravado em 2000. Tá certo. Isso. E nesse momento, me corrijam se eu tiver errado, mas nós éramos os instrumentos do Barba. O Barba trazia as composições, as ideias, os exercícios, as práticas técnicas e tudo mais, e a gente ficava lá 3 horas por dia, sendo os instrumentos do Barba, né? Então, esse primeiro trabalho, Corpo do Som, foi essa realização dessas composições do Barba, né? E arranjos, né? Tem alguns que não são composições dele, que tem o boi, tem umas coisas, né? As emboladas, mas ele que composições fez e todos os arranjos. Sim. E ele que chamou as pessoas, né? Ele chamou o Tião, ele chamou o Marcelo Preto, inclusive, que ainda não era integrante, ele era uma participação especial nesse momento ainda, né? Verdade. E aí, na verdade, aí essa estrutura de composição, de arranjo, ela foi mudando. Já no segundo disco seguinte a esse, já tem algumas aberturas aí, boa parte das músicas
continuavam sendo do Fernando Barba, né? Mas alguns arranjos já tinha aí uma participação ou outra de outro integrante do grupo, né? Isso acho Mas é que foi diferente, né, o processo, né? E acho que vale a pena falar que o seguinte foi um processo que veio de uma viagem de improvisos que a gente fez, né? Uma viagem mesmo, carnaval, a gente foi para um sítio e ficou durante o carnaval improvisando e gravando, né? uma semana, Então, uma semana ali criando, né, dentro o dia nesse inteiro lugar. gravando, Só que a qualidade da gravação não foi muito boa, né? Era um esquema bem. Ninguém ainda tinha um super equipamentos e tal. Já tinha, levou microfone, computador, mas a sala não era uma sala boa de gravação. A gente botou uns colchões na sala, mas entravam os ruídos de fora, tudo. Então, no fim das contas, a gente acabou voltando para São Paulo, escutando esse material bruto. Dali a gente tirou ideias, foi para o estúdio Zabumba, lá do André Magalhães, para daí sim fazer a gravação, né, bem feita. Então foi muito mais coletivo, porque tem ideias ali que surgiram né, Começaram a contribuir os outros componentes do totalmente grupo. que vieram no improviso, porque a gente ficava improvisando. Então já teve essa outra pegada, assim, né, bem diferente Bem E o seguinte diferente. é esse, 2015, seguinte é esse. 2005 aqui, já teve. 2005, Sim. Né? era bem, Depois teve bem o diferente. Tumpá infantil, 2012, é isso? E Exato. aí Sim. realmente foi quando começaram a vir mais compositores com as peças prontas, né, com a canção. Então tem o Tumpá mesmo, que deu nome ao disco, que é da Lu Horta, tem algumas da Elô Ribeiro, o João Simão fez também enfim, todo mundo teve Renato Rossói, Renato Marcelo Rossói, Preto. todo mundo É. não, mas quase todo mundo trouxe uma composição, né? Depois teve o Ayu, não é isso? 2015. O Ayu, eu acho que entra nessa categoria de sonhos realizados, né? Uhum. Quer dizer, essa grande vontade do Barba de transformar a percussão corporal numa linguagem mundial, uma linguagem global, acessível a todo mundo. E aí a ideia da gente fazer o songbook, então, para facilitar o acesso à forma como a gente faz música, mas um dos grandes sonhos do Barba era a gente gravar com o Hermeto e com o Naná, que eram dois grandes mestres, né? Então entra nessa categoria de sonhos realizados, né? Convite, o Ayu com E que tem algumas composições de várias pessoas também. de vários integrantes também. Grande parte do Barba, né? A maioria do Barba, várias do Barba, mas assim, pra gente é a nossa menina dos olhos, né? Eu acho assim. Foi indicado para prêmios e tal, isso eu lembro. Foi indicado para o Prêmio da Música Brasileira. Isso. Melhor álbum de música instrumental. Olha só. E acho importante dizer que teve a direção musical também do Carlos Bauzes, né? Que é o nosso parceiro, que a gente vai falar quando for entrar na parte do songbook. Mas ele é uma pessoa que foi bem importante nesse processo do Ayu, né? Beleza. Então depois teve só mais um pouquinho, 2018, infantil, não é isso? Isso. E agora os singles diversos, que é esses 7 que vocês lançaram esse ano. E aí vem mais projeto, daqui a pouco a gente vai falar. Vamos ouvir mais duas, né? Eu vou cantar. Não, eu não vou cantar, vou poupá-los. A música chama-se Eu Vou Cantar e o Rosa de Fogo. Vamos falar um pouquinho dessas duas? Vamos lá. Podem falar. Podem eu falo podem falar porque o Entre falar. Amigos está comigo. Entre Amigos vai ser o final. Vai ser o Entre Amigos que é a última, então... Vamos lá. Eu posso falar um pouco... Fala você, Thaís, que eu falo muito, pode falar, Thaís. Não, você foi cortar o seu microfone pela tecnologia. Fala agora, é sua vez. Fala, Lu. Manda bala, Luciana. Não, eu posso falar um pouquinho mais do Vou Cantar, que também surgiu, né, nessa ideia de recriar baianás, rearranjar baianás, e a Elô quis, né, e a Elô e o João, eles acabaram fazendo uma mistura de dois baianás, né, do Eu Vi o Mar com Eu Vou Cantar. Eles fizeram meio um medley, fizeram um arranjo,
a quatro mãos ali. Então eles pegaram duas músicas que já existiam, né, da Maria do Carmo, rearranjaram, quer dizer, fizeram um arranjo, fizeram essa fundição dessas duas músicas e ficou bem legal. Eu particularmente gosto muito, e ela tem uma característica diferente também, que ela tem uma melodia, ela tem uma voz solo do Marcelo Preto, né? Ele que canta a música e a gente canta o coro. Normalmente as meninas são as protagonistas, né? Mais recentemente das músicas. E aí o Marcelo Preto é o solista dessa música, como também da música Rosa de Fogo, Rosa de né? Fogo. Ele é o solista. Marcelo, foi interessante você colocar essas duas juntas, porque são duas músicas que Marcelo protagoniza. Marcelo Preto, nosso grande Mitsu, nosso baixo, Minha homenagem ao meu excelente amigo aqui. cantor. Eles melhores de saúde para estar aqui na próxima roda com a gente aqui, Sim, o Marcelo. maravilhoso. Beijo para artista. você, Marcelo Preto. Beleza. E o Rosa de Fogo? Vocês falaram do Vou Cantar e o Rosa de Fogo? Agora a Thaís fala da Rosa de Fogo. Fala, Thaís. Olha só. Não, também é uma composição do Charles que veio assim, pronta, né? Nosso que homem ele- na Europa, a gente pode chamar. Esse homem. Uhum. E também super organizado. O Charles sempre tem as ideias bem claras, assim, né? Tanto da parte vocal, como da parte de percussão. Essa, se eu não me engano, é só do Charles, né? Ele é o compositor sozinho. E é isso, o Marcelo Preto é o solista. Eu abro uma voz em algum momento com ele também na música. E eu gosto bastante dessa música. Eu não sei muito o que falar dela, gente. Eu tenho um carinho Eu por acho que ela. ela acho tem uma uma música cara de bonita. canção, assim, Tem. né? Ela leva a gente para um outro lugar, né? É, Ela vai para um Ela lugar é mais mais- intimista. Talvez Eu acho, mais- acho interessante que o Charles, apesar de estar na Itália, né, ele sempre acaba valorizando bastante os ritmos brasileiros, né? Então a é uma pegada música que brazuca é um total, Ijexá, É né? um Ijexá. É um Ijexá, que tem eventualmente um baião em algum momento, mas ela é super valorizado, né? Barbatuque sempre teve esse jeito de valorizar os ritmos brasileiros, né? Sempre foi, mesmo nas viagens todas que Barbatuques fazia, Barbatuques fazendo som do corpo, mas é um grupo brasileiro, são os Claro. diplomatas da música brasileira, Uhum. né? A gente tá lá tocando música brasileira, né? E acho que o Charles leva bastante a sério essa questão do ritual, dos rituais brasileiros, dos rituais do candomblé também. Inclusive, isso está na letra dessa música, Sim, né? Ela sim, tem sim. essa reverência mesmo. É Legal. uma coisa meio que é uma oração, né? É. Uma- E ela é mais calma, né? Ela Ela é tem mais uma calma. coisa Mais diferente. calma. Tem Sim. várias, das as outras. camas vocais, tem toda uma. Um vocal Ela bem tem- lindo. A gente vai falando tem e um vai arranjo lembrando vocal que muito tem a bonito. música, né? E a Thaís, Total. ela lembrou bem, ela canta com o Mitsu, ela é solista também. Né? Claro, Sim. claro, É, claro. num pedacinho Tá da escrito música. aqui, segunda voz, Thaís Bali. Tá certo aqui, na ficha técnica. Tô Tá checando vendo? aqui, tô Não checando errou tudo. dessa vez. Então vamos ouvir. Eu Vou Cantar e Rosa de Fogo. Roda! Eu tava sentado naquele rochedo, não tive medo daquele reino encantado. Eu tava sentado naquele rochedo, não tive medo daquele reino encantado. Eu vi o mar virar se me canoa lá na beira da lagoa. Eu avistei o marechal. Eu vou cantar nos estados do Brasil, mas eu só ando por aqui porque mandaram me chamar. Eu vi o mar virar se vi canoa lá na beira da lagoa. Eu avistei o marechal. Eu vou cantar nos estados do Brasil.
que nasce não vem só, traz consigo um traço de um lugar. Mar que bebe o rio que bebe o mar, quebranto se cai, novena de vó. Na esteira da história essa lida, tanta regra pra sustentar o jogo. Na memória da alma ferida, vela acesa pra revelar o fogo. Gira mundo e repete a partida, tapete que voa em desatino. Sobre o corpo tecidos e tinta, fauna, flora, São João, Xangô, menino. Essa rosa promessa, senhora da herança, vem confere essa prece, se procede concede essa dança. Sede que não perece, escancara o alcance, baile que permanece na raça, no racha, no riso, na graça, no transe. Aquilo que nasce não vem só, traz consigo um traço de um lugar. Mar que bebe o rio que bebe o mar, quebranto se cai, novena de vó. Na esteira da história essa lida, tanta regra pra sustentar o jogo. Na memória da alma ferida, vela acesa pra revelar o fogo. Gira mundo e repete a partida, tapete que voa em desatino. Sobre o corpo tecidos e tinta, fauna, flora, São João, Xangô, menino. Essa rosa promessa, senhora da herança, vem confere essa prece, se procede concede essa dança. Sede que não perece, escancara o alcance, baile que permanece na raça, no racha, no riso, na graça, no transe. Essa rosa promessa, senhora da herança, vem confere essa prece, se procede concede essa dança. Sede que não perece, escancara o alcance, baile que permanece na raça, no racha, no riso, na graça, no transe. Estamos de volta com o Barbatuques na reta final. Estamos no finalzinho para ouvir a última Entre Amigos. A gente vai falar no finalzinho dessa música. Mas agora é hora da gente aproveitar o espaço para contar outros projetos, né? Eu fiquei muito encantado, né? Porque eu gosto muito do trabalho de vocês, do lançamento do Songbook, o Songbook do Barbatuques, volume número 1, que vai vir outros, então, né? Então, eu queria que vocês falassem que esse livro, que é dedicado à obra e à memória do Fernando Barba, né? Fundador do grupo, esse grupo de vocês, de percussão corporal, e tem tudo lá. Então, explica como é que surgiu essa ideia, quem teve a ideia, mais uma coisa importante que vocês estão divulgando do Barbatuques, né? Além do disco, dos singles, das 7 músicas, o Songbook, que é muito importante para quem quer, inclusive, dar aula, os professores,
as pessoas que lidam com Sim. música, ensinam música, né? A percussão corporal, tudo isso as pessoas vão aprender. E agora tem um papel lá, tem um documento, um livro, um songbook, que as pessoas podem aprender a fazer. Quem quer falar sobre esse projeto de Olha, songbook? posso começar, aí vocês vão Posso complementando. falar também. Quando a gente começou a ensaiar o IU, né, o Carlos Bauzes veio como diretor do grupo, e o Bauzes já tinha uma prática muito bacana de escrever todos os arranjos. Inclusive para o nosso ensaio, né? É porque no ensaio, às vezes, fica não, mas peraí, é essa palma ou é essa palma? Qual não, é a palma estrela? Não. E às vezes gera uma discussão. Então, para não ter discussão, o Bauzes, ele escrevia tudo. E aí chegava nos nossos ensaios com aquilo, o arranjo todo prontinho, ó. Vamos passar como é escrito direitinho, né? E ele fez isso com todas as músicas do IU. A gente já tinha uma vontade gigantesca de fazer um songbook, né? Mas com essa prática que o Bauzes trouxe com a escrita, né? Eu acho que isso começou a tomar uma forma. Completa aí, Mayra. Eu queria completar, porque na verdade, assim, o Bauzes, ele é um regente, né? Ele trabalha com direção de teatro musical, agora ele está, inclusive, em Nova York fazendo um curso de teatro, ganhou uma bolsa, enfim, ele é um gênio da música, ele toca violão muito bem, ele compõe, ele faz muitas coisas. E ele, quando, há muitos anos atrás, ele viu o Barbatux pela primeira vez, ele ficou, né, como acho que todos nós aqui, deu aquela, uou, que é isso? Mas como ele já era, assim, crânio, né, ele tinha essa pegada também de ler, de ser regente, né, ele fez a faculdade de composição e regência e tal. Ele, um belo dia, lá pelos anos 2000, começo dos anos 2000, um belo dia ele chegou num show e entregou para o Barba uma partitura que ele tirou de ouvido uma música, que é o Barba Papas Groove, que é a primeira composição que o Barba fez, né, para percussão corporal. Ele tirou a música, aprendeu a tocar ouvindo o disco e escreveu, inventou um jeito de escrever, né? Inventou a partir da escrita, né, tradicional, Tradicional, né? lógico, da partitura normal, mas ele teve que acrescentar muitas coisas, porque tinha esse som, sons que, como que você Como é escreve que isso? escreve? É uma boa pergunta essa, eu queria Né? saber. Então ele fez uma bula gigantesca, uma legenda, e foi fazendo sinais. Então um X assim é um negocinho assim, sabe? A Ele foi bolinha com tracinho é mil um som sinais de para boca, indicar, né? porque a gente faz no mínimo 5 tipos diferentes de palmas, o som com a boca na bochecha, o som com a mão na bochecha, com a mão na boca, estalos de língua, muitos sons, né? Então ele inventou esse jeito, deu para o Barba, e o Barba, Olha, uou, o que é isso? Como assim que esse menino veio aqui e me deu uma partitura da minha música? Então aí começou toda a pesquisa, né? Então foi muito anterior ao IU. legal. E eles começaram a desenvolver junto com o Stênio, o Stênio Mendes, que é um parceiro, né, do Barba e da gente há muitos anos. O Stênio, inclusive, está no disco O Corpo do Som, né? Tem uma composição dele que ele está tocando craviola, cantando junto com a gente. E o Stênio tinha também uma pesquisa, então eles foram desenvolvendo isso ao longo dos anos. E aperfeiçoando Olha aí, agora estamos essa mostrando escrita, né? Essa no YouTube. notação da percussão corporal, que não é uma coisa para leigos, gente. A gente tem que dizer isso, né? Esse difícil, livro, né? ele É difícil. para pessoas que estão acostumadas com grade, a ler partitura, grade. Então, regentes de coral, músicos que já têm uma intimidade, digamos Que assim. além do pentagrama, na partitura tem esses sinais que vocês Exato. utilizam, que isso aí eu não sei Isso. como é que ele organizou, ele deve ter criado isso, né? Porque Ele foi Isso. criando, coisa muito maluca isso junto aí. com o Barba. E eles já tinham essa vontade de fazer esse songbook, mas o Bauzes é uma pessoa que, assim, ele emendava um musical no outro, ele não parava de trabalhar.
E aí, quando veio a pandemia, ele falou: pronto, é agora. Parei, tô aqui sem fazer nada. Beleza. Vou, então, escrever Vou esse fazer o livro. songbook. Então, tinham várias partituras que já estavam prontas por causa do Ayu. Então, isso não, né, é a história que o Renato contou, que ele já tinha escrito, né? Ele sentou com cada compositor, né, Rê? Uhum. Ele foi lá, como é isso? Como é essa levada? Como é essa voz? Escreveu todas as vozes. Então, no Ayu ele já tinha, mas para esse songbook a gente não tem só músicas do Ayu, né? A gente achou que era interessante escolher de todo o repertório do Barbatux as músicas Inclusive que a o gente, infantil, né? inclusive o infantil, né? As músicas que a gente achava mais significativas nesse momento para estarem no primeiro livro. Legal, Então ele legal. foi atrás de escrever e fez. Isso é muito importante o que foi feito, porque agora, se já existe o legado do trabalho de vocês na Europa, você vendo uma senhora lá com as crianças fazendo isso fora do Brasil, agora com a parte já para quem domina a música, o Exato. pentagrama e tal, agora fica mais fácil ainda de Lógico. disseminar todo esse trabalho de vocês, né? Exatamente. Maravilha, É, finalmente. e só Você vê que complementando, só o tempo, né, que a gente consegue acabar fazendo uma coisa tão importante. Infelizmente o Barba não viu pronto, Puxa, ele né? ia ficar lá maravilhado, Muito né? orgulhoso, né? Olha, tem as músicas aqui, Ayu, Baianá, Baião Destemperado, Barba Paps Groove, que você já citou, Cromossom, Do Mangue a Manga, Rerê, Quererê, Sete, Escamenco, Só Mais Um Pouquinho e Tumpá. É isso? acho que É desse isso aí. disco, desse songbook, É o 3 músicas não são do Fernando Barba. Certo. É o primeiro A volume. maioria é do Fernando Legal. Barba, tirando o Tumpá, que é da Quererê. Horta, Quererê Quererê do e Rossói. só mais um pouquinho que são do André Rossói. Beleza. O resto Isso, então, todas são então da vai obra sair do Barba. mais, então, né? A expectativa é que se o volume 1 Vai tem essas sair. canções, Com são certeza. Só uma 200... dica para o pessoal, Diga. só uma dica também, a Mayra falou, né, que é bem para maestro, para gente que lê grade, né, que é uma coisa para eles aprenderem e traduzirem para o aluno, mas no final tem 4 músicas que tem a cifra e a melodia só. Ah, é verdade. Legal. Que é o Baião Destemperado, que então aí tem a cifra e a melodia, o Tumpá, o Mangue a Manga e o Só Mais Um Pouquinho. Então são 4 músicas que tem uma leitura mais fácil, digamos assim. Aí até né? eu Que aí posso tem pegar a ali e cifra. tentar Isso. fazer o som com a cifra, Exatamente. certo? Pode. Exatamente. O até eu é porque é pro leigo aqui, que pode, de repente, quem está nos ouvindo Sim. curtir. Bacana, olha, Vanessa, na hora que eu li aqui, eu já fiquei animado. Então, o Songbook Barbatux Volume 1, que é a primeira edição que está saindo agora, você na Amazon, você pode, né, chama-se edição Núcleo Exato. Barbatux, né, a editora desse trabalho, 256 páginas. No Amazon, você entra lá, pode comprar no Kindle, você pode adquirir digitalmente versão também, digital, e a versão física também, em Parece. papel, esse que a Luciana acabou de mostrar para quem está nos acompanhando aqui no YouTube. Sim. Que beleza, Eles né? entregam para todo o mundo, né? Então claro, qualquer pela pessoa de Amazon. qualquer lugar. Que legal. Esse É trabalho. mais Beleza. interessante, inclusive, adquirir a versão em papel pela legibilidade mesmo, né? Pela facilidade Agora da você está leitura. falando uma coisa do que o velhinho gostou, porque eu tenho dificuldade de ler nos PDF. É. Mandam livros para mim de música e tal. Tá, vou te mandar em PDF. Eu começo a ler, mas eu não tenho aquele mesmo entusiasmo do papel. Não, e Ah, é claro. difícil a leitura e eu sou Kindle, né? analógico. Você tem que então, ter uma tela grande, você tem que ter uma Uhum. tela com uma boa visibilidade. como então eu sou analógico, recomendado. também eu tenho essa dificuldade. Ó, Mas respeito que tem gente que tira de letras, isso, né? É. Sabe? Põe E até se- hoje, eu já vi partituras ali, tudo no e-book, né? O cara pega um e-book lá, vai- não tem nem mais a partitura de papel, o cara pega um É, e-book lá, um iPad. um iPad e lê. Uxa, eu já vi direto isso aí. É. Eu não sei mexer com isso, mas é bacana. O cara tem que... Se nós tivéssemos ido aí ao estúdio, estivéssemos juntos, a gente teria levado uma. Ah, mas eu vou adquirir esse songbook sem pra dúvida, você. songbook. A parte da cifra eu vou quebrar tudo, vou ficar fazendo. Depois tem que chamar o Marcelo Preto para me ensinar o resto. Com certeza. Vocês todas, né? Tem que me ensinar. Bom, a gente está no finalzinho, também aproveitar para a gente dar os endereços, Barbatux, eu já falei de quase todos os discos, né? Lembrando que também saiu DVDs, o Corpo do Som ao Vivo de 2007,
que tem um documentário do Barbatux, né? Se não me engano. Uhum. E o Sim. Tumpá, que também é ao vivo 2014. Então é barbatux.com.br, vai corrigindo aqui. Instagram também, Uhum. Barbatux, tudo junto. YouTube também Barbatux, Facebook, Twitter. Ainda não está no TikTok, né? Porque vocês ainda Não, não. mas tem. Eu Mas acho que até Acho que até né? tem, mas É, a tem. gente aqui não temos Você ainda vê nesse como a canal. gente está super ligado. Tem várias influencers que já usaram Já estão o usando Barbatux. Barbatux. No Porque o TikTok. Barbatux é super TikTok, né? Ó, Super. Total, aquelas coisas, né? Só tem dancinha, fazer uma... Coreografia, né? Pois é, e vocês têm toda essa a linguagem gente ainda não corporal. chegou lá. Não, Ixi, já a tá. gente tá meio velhinho já pra Ih. TikTok, a gente não acompanhou muito. Não, vocês vão fazer, com certeza. E daqui a pouco, o ano que vem, já não é mais o TikTok, vai ser Pois É outro. outro. Não sabemos. Agora, para encerrar, então, já demos todos os serviços Barbatux. Projeto para o ano que vem segue esse trabalho, mais singles também lançando aos poucos, ou já vem o ano que vem um disco completo? Qual que é a ideia? Seguiremos lançando singles, né? A gente está nesse Uhum. processo, é um processo que começou, agora já está voltando aquele quentinho de gravar junto, né? A gente essa semana gravou juntos e foi uma delícia, foi assim um Sim, foi muito bom. reencontro com nós mesmos, assim, foi ontem, inclusive, essa semana, ontem. Parece que foi ontem, tudo bem. Então a gente vai continuar lançando esses singles, acho que talvez agora voltando a esse processo mais coletivo, um pouco mais coletivo, com participações também, né? A gente está aí Sim. com Beleza. boas surpresas. Beleza. Tem um Vamos projeto dar um também. spoiler? Fala aí. Uhum. Poder, Vai ter aí. spoiler, pode Luciano? dar o spoiler. Agora começa, agora pode falar. Começou já. Não sei. Não, Acho então que pode. a próxima música que a gente vai lançar, né? Ainda não tem data, é uma música que a gente está produzindo com o Gustavo Ruiz. Pronto. E E se vocês não é uma dessem, eu composição ia da dar, Lu porque eu já Horta. sabia dessa. É uma composição da Lu Horta. Legal. E a gente já tem algumas outras na gaveta aí para que a gente está começando a ensaiar. Agora a gente está começando a ensaiar antes das músicas um pouco de tocar no estúdio. Então tá voltando ao nosso processo mais antigo. Shows, E então. tem um Shows, projeto show. Ideia de shows A pro gente ano está que vem? pensando em levantar um show para Pro ano que essas vem? músicas em formato de show ano que vem, né? Não sei se a gente vai conseguir. Até o meio do ano certamente vai ser difícil, mas para o final do ano a gente espera conseguir levantar Depois esse tours show. pelo mundo afora, como vocês Pelo faziam mundo antigamente. afora. Mundo afora, Japão, Ambições, nós China. temos que ter todas essas ambições. O agente que nós vamos Exatamente. arrumar também, bacana. Claro, Tudo isso vai acontecer, eu tenho certeza. E tem um projeto infantil que a gente tem, né, para o ano que vem, Mayra. Olha aí. A gente não sei se a gente dá esse spoiler, porque Não, né, esse spoiler acho que não. é melhor não. Olha, Vamos vou deixar contar para rolar, você, vai ter porque um projeto infantil, já deu, o ainda projeto entregou. ainda tá muito no Embrionário. plano das ideias. Então, mas- vem aí, tá legal, vem aí isso, vem aí, tem um monte de Vem coisa aí, também. fiquem ligados. Fiquem ligados, fiquem atentos. tal. É isso aí. Então vamos terminar agora com Entre Amigos, né? Para falar dessa última faixa, desses 7 singles que vocês lançaram esse ano, para encerrar o nosso papo. Quem quer falar do Entre Amigos, com participação especialíssima do Lenine. Então, por favor, Uau. Bom, quem fala? então. O Renato o estava Entre- louco para falar isso aí. Ele tava, Ele tava Tô louco pra- esperando essa eu tô eu hora. quero louco pra falar falar. dessa, isso eu vou falar. Eu falo porque é minha composição, né? Claro! Nada mais Então- justo. Então, ela foi uma composição muito, muito inspirada, uma homenagem ao Barba, né? E quando eu imaginei, eu fiz a música, fiz a melodia, pensando nas sutilezas que o Barba sempre trouxe pra gente. O Barba era assim, uma pessoa generosa e intensa, que tinha os momentos calmos e os momentos explosivos. Então a música ela faz um pouco esse caminho. É um caminho de construir esses momentos mais calmos e o batalhão, a intensidade do refrão
aquela coisa do grupo grande. E imediatamente mandei a melodia para o Leandro Medina, que é um super parceiro de sempre, letrista para mim, um dos maiores poetas brasileiros que existem hoje em dia. Acho que parecido com o processo que foi com o Russo, foram 2 dias. Ele me ligou, a letra tá pronta. Chorei 2 dias sem parar escrevendo a letra. E puta, quando eu li a letra, eu fiquei uma semana chorando assim, porque ela foi muito significativa. Era uma letra que trazia a representação de tudo que a gente estava sentindo. Então foi uma coisa foi muito emocionante fazer a música, ter a letra do Leandro, e daí na hora de convidar um intérprete, quer dizer, a gente ficou pensando, aqui dentro do grupo tem tantos intérpretes bacanas, mas por que não tentar uma parceria de fora do grupo? E imediatamente me veio o Lenine. Primeiro porque eu amo o trabalho do Lenine, segundo porque as canções que são as canções mais... Eu acho que o Lenine traz essa qualidade da tranquilidade e da explosão, e que eu acho que seria muito propícia para o que eu estava imaginando para a interpretação dessa letra. Estrofes tranquilas, refrão forte, vozes e batalhão, sabe aquela coisa? Uhum. Então, acabou dando tudo certo. Que bom. E foi para mim, sem dúvida, o maior sonho realizado e a maior homenagem que eu pude prestar para um super amigo. Legal. Celebração dessa amizade, né? E de vocês todos, né? Com Não, o muito Barba. Muito especial. legal. Sim. Essa música realmente, assim, não teve uma Toca vez que eu fundo. ouvi na vida que, desde que o Rê mostrou, assim, com a letra do Leandro, nenhuma vez eu não chorei, porque, assim, é como se a gente sentisse mesmo a presença do Barba, assim, né? O Leandro foi muito, assim, sensível, assim, nas palavras que ele usou, sabe? Como ele trouxe o Barba, assim, em coisas tão simples, mas foi impressionante. Acho que foi realmente sabe? Ele conectou ali muito diretamente, né? Ele conhecia o Barba, lógico, mas não foi de um jeito realmente muito inspirado, né? Profundo, E a interpretação do Lenine foi magistral, né? Quer Nossa, dizer, ele é um absurdo, um Ótimo. artista brilhante, gênio, mas a interpretação dele foi Não, realmente magistral. E talvez uma curiosidade é que, bem, eu pedi pro Lenine fazer a voz principal, uma melodia. Uma melodia. Eu mandei uma guia para ele ouviu aquela guia, ele gravou a primeira vez que a primeira melodia aparece, ele gravou aquela melodia. Quando vem a segunda melodia, ele já faz aquela piração ele criou uma melodia toda nova, improvisando a melodia. E não bastasse isso, ele gravou outras 9 trilhas, abrindo vozes e fazendo... Baixou o Barbatuques nele, pô. Não, exatamente. Total, Ele abriu um monte de... Na hora que a gente recebeu aquilo, eu falei, meu Deus do céu, quer dizer, Legal. era para ser um negocinho assim. E é engraçado porque mês passado eu liguei para ele para convidá-lo, inclusive para o lançamento da música mesmo. Queria convidar ele a fazer um depoimento do lançamento da música. Ele estava super em turnês e enrolado, com a agenda lotada e tudo mais. Os filhos dele, né? E falei exatamente isso. Eu fiquei muito surpreso com a entrega e o envolvimento do Lenine, ainda que não conhecesse o Barba, né? Ou talvez já tivesse ouvido falar, sim, mas não tinha nenhuma intimidade, né?
Ele falou, meu pai é assim mesmo, né? Quando ele gosta, ele se entrega, ele sente a profundidade da canção, ele se entrega de corpo e alma. E foi impressionante, foi exatamente isso, foi uma entrega de todo mundo. É isso que um grande artista faz, né? Ele percebe Total, a importância da proposta que vocês fizeram, da música, tá na letra ali, as coisas todas colocadas, na música também, e quando convidado o cara se integra mesmo. Então essa a diferença do grande artista, né? Que é sensível a essa coisa e se entrega. Só o grande artista sempre se entrega. Eu acho assim mesmo também. E ele é maravilhoso. Termina assim o disco, né? Maravilhosamente. É descasso. Quero ver o ano que vem mais um e todas essas atividades do Barbatux. Quero agradecer a vocês 4 e também o resto da turma, né? Que a gente não citou aqui. O André Rossó, a gente falou, o André Venegas, o Charles, nosso homem lá na Itália, né? O Maurício Mas, o Marcelo Preto, o Giba Alves, o Ribeiro, a Lu Horta e o João Simão. Falamos todo mundo já. Agradeço a vocês 4 também e vamos nos encontrar presencialmente, analogicamente. Esse é o som do Barbatux que tanto me impressionou a primeira vez que vi e nunca mais esqueci, né? Aquele som e aquela coisa que impacta todo mundo, a mim e as outras gerações, o caso do meu filho e outras tantas figuras que estão vindo por aqui curtindo música e o trabalho de vocês. Parabéns e siga lá também no Songbook, quando estiver lançando o 2º volume, também nos avise para a gente divulgar aqui na rádio, tá bom? Valeu. Obrigada, super obrigada. É uma delícia sempre. Saúde. É um prazer. Saúde para nós todos. Tchau, tchau. Valeu, Tchau. Vou voando para lá. Olha, o vento já vai soprar. Céu da boca, um estalo e o som no ar. Ventania, não sinto meus pés no chão. Vou voando, essa vida é o meu balão. Entre amigos, na volta que o mundo dá. Mão que toco, que o coração mandar. Na certeza que eu não posso demorar. Te ofereço a regência do meu olhar. Entre amigo, a porta não vai fechar. Pelo vento eu sinto você tocar. Sentimento igual a imensidão. Sou presença em cada palma de mão. Levantou poeira, beira de estrada. Meu batalhão clareia a madrugada. Ventania, som no ar. Vou voando para lá. Epa, rei, olha, o vento já vai soprar. Céu da boca, um estalo e um som no ar. Ventania, não sinto meus pés no chão. Vou voando, essa vida é o meu balão. Entre amigos, na volta que o mundo dá. Mão que toca, que o coração andar. Na certeza
sentimento igual à imensidão. Sou presença em cada palma de mão.